Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Papo M3 Realidades, onde a gente fala de muitas realidades que cativam, que conquistam, que trazem muitas verdades, né? E esse mês está bastante especial, né? Dá bastante sortido, né, nessa questão de informações, mas você que acompanha a gente desde o começo já está sabendo a linha, né, que a gente está conversando esse mês. Hoje eu recebo ela, que é educadora, defensora pública, tem uma trajetória marcada pela defesa da cidadania, direitos humanos, projetos que transformaram e transformam ainda vidas, ainda mais com a campanha Meu Pai Tem Nome. Hoje eu converso com ela, Leni Rodrigues. Seja bem-vinda. Muito grata. A satisfação estar aqui com vocês. Gostou da abertura? Gostei. Né? É por isso que a gente, né? Leni Rodrigues, você tem uma trajetória roraimense, né? Sim. Tem uma trajetória que eu acredito que todos nós conhecemos alguns dos seus trabalhos aqui na capital. Mas se eu chegar para você e perguntar, quem é a Leni? Como é que você diria, assim, olhando para essa Leni que você conhece hoje? Eu sou uma pessoa muito simples. Sou uma pessoa que eu me considero uma pessoa humilde. Quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa extremamente dedicada no que faço. Eu sou uma pessoa que conheço o estado de Roraima com uma palma da minha mão, porque eu fui secretária de Estado de Educação 2 vezes, fui deputada estadual 8 anos, e defensora pública 23 anos e professora 43 anos. Então, eu sou professora alfabetizadora, sei ensinar a ler e escrever, tanto adultos como crianças. Eu tenho paciência para ensinar a ler. Eu sou autora da lei da dislexia aqui no estado. Eu sou autora da lei da endometriose. Eu sou autora da lei do SAMU contra os trotes. Eu sou autora da lei que incentiva as pessoas a fazerem a doação de medula óssea aqui no estado. Então, que está discutindo na novela Vale Tudo. Sim, sim, vamos até falar sobre isso. Eu sou autora da lei da medula óssea aqui no estado. Que massa. Eu sou autora da lei do Dia Estadual do Professor Indígena, que só existe no estado de Roraima e que o Brasil todo comemora no dia 28 de julho. Então, que homenageia a professora Natalina Messias, uma indígena de referência no Brasil. Então, eu tenho uma vida que foi marcada é marcada pela simplicidade, mas tem muitas pessoas que aprenderam a ler comigo. Poxa, inclusive meus irmãos mais novos aprenderam a ler comigo, meus filhos aprenderam a ler comigo, e hoje tem diretores, gestores de escolas da rede estadual e municipal que aprenderam a ler comigo. Que louco! Então, eu sou essa pessoa simples, mas eu sou uma pessoa que já tirei muitas pessoas da cadeia e que essas pessoas refizeram suas vidas e hoje chegam para mim e dizem: doutora, a senhora me fez um homem, a senhora me fez um pai de família, doutora, a senhora me fez uma pessoa honrada. E eu tenho mestrado, tenho 2 mestrados, mestrado em Direito Internacional, tenho mestrado em Antropologia, tenho 3 faculdades, tenho 4 pós-graduações e tenho um doutorado em Direito Internacional. Então, eu fui uma pessoa que eu sou do Mucajaí, tenho orgulho de ser do Mucajaí. Eu me criei lá no Mucajaí e tenho orgulho de ser de Roraima. Eu conheço todas as capitais do Brasil e alguns países do mundo. E para uma menina que se criou em Mucajaí, eu acredito que eu cheguei num lugar muito longe. Hoje eu estou operada do cérebro e fiz uma cirurgia que de 10 pessoas só escapa 1. Eu fiz 2 cirurgias no ano passado. Tirei um tumor do tamanho de uma laranja do cérebro e fiz uma outra cirurgia que de 10 só escapa 1. E eu estou aqui conversando com você. Que legal. Eu me acho uma pessoa muito abençoada, uma pessoa energizada, uma pessoa que escolhida por Deus, por um ser superior, e que eu estou muito feliz. Eu tenho 3 filhos, 6 netos,
né? 5 netas e 1 neto, e eu sou uma pessoa que eu me considero feliz por ter feito tantas pessoas felizes na minha vida. E eu luto a cada dia para que as pessoas se sintam felizes e façam o bem sem olhar a quem. E na defensoria, na educação, eu me sinto realizada. A maioria das escolas indígenas do estado de Roraima foi organizada na minha gestão, nas minhas gestões de secretária de Estado de Educação. As escolas Yanomami, na área Yanomami, tiveram decretos na minha gestão. Os 2 convênios do Insiquirã, na UFRR, foram assinados na minha gestão. A resolução da obrigatoriedade da língua materna nas escolas indígenas foi assinada na minha gestão. Alguns projetos como o Tamigan, que é um magistério indígena, a Mogoxangã, que é para os professores da área Ingaricó, também foram assinados na minha gestão. Várias escolas que não existiam na área indígena foram assinados os decretos na minha gestão. Então, assim, são trabalhos que jamais a história de Roraima irá apagar do meu currículo. Ninguém poderá apagar do meu currículo. Eu fui a primeira mulher do concurso como a primeira defensora geral do estado de Roraima. Então, ninguém vai apagar isso da história. Ninguém. Porque meu nome já está gravado na história. Eu fui coordenadora do CHAME, o Centro Humanitário de Apoio à Mulher, que foi criado e fundado pela deputada Marília Pinto, com a ajuda de várias outras pessoas. Mas na gestão do CHAME, eu recebi do senador Irã Gonçalves, indicação dele no Senado Federal, lá no Congresso Nacional, a maior comenda do Congresso Nacional, que foi o prêmio Dr. Pinotti, Hospital Amigo da Mulher. E esse prêmio que eu deixei lá na Assembleia Legislativa, que o prêmio eu acho que não era meu, era de toda a equipe, ninguém vai tirar esse prêmio que nós ganhamos para o estado de Roraima. Então, assim, eu ganhei um prêmio que só 2 mulheres do Brasil receberam, que foi eu, Leni Rodrigues Santos, e a Márcia Leão do Rio Grande do Sul, que foi um prêmio sobre violência doméstica e familiar, que eu passei 10 dias em Nova York fazendo um curso de violência doméstica, e esse prêmio ninguém vai tirar de mim. Porque eu fui lá para Nova York fazer esse curso em Nova York. Eu fui também para um treinamento na Costa Rica, passar 10 dias na Costa Rica. Caramba! Pela Federação de Bandeirantes do Brasil, e isso ninguém vai tirar de mim, porque já está no meu currículo, já está na minha formação. Tu imaginava alcançar tudo isso quando você era aquela menina de Mucajaí? Nunca. Qual era o foco? Qual era o teu sonho na época? Eu digo sempre assim, até me emociono, porque eu sempre dizia para a mamãe assim: mamãe, eu quero ser professora e quero ser advogada dos pobres, mas eu não sabia o que era ser defensor público. Nem adulta, eu não sabia o que era ser defensor público. Nem na faculdade não se falava de defensor público. O que era ser defensora pública, nem defensor público. Descobriu na hora que vestiu a camisa, né? Muitos anos depois que a gente veio saber o que era defensoria pública. Entendeu? Porque até na faculdade só se fala de magistratura, de juiz, de promotor, de Ministério Público, de procuradorias. É muito difícil falar de defensoria pública. Então, é muito difícil. Inclusive, na defensoria, existem pesquisas que ainda existem pessoas que não conhecem o papel da defensoria pública. Então, existem pesquisas sobre isso, que a população ainda desconhece o verdadeiro papel da defensoria pública. Caramba! Então, mas naquele tempo eu já sabia que eu queria defender os pobres. E essa questão de eu entrar na política também me veio disso, que eu sempre quis estar ao lado das pessoas mais pobres. Hoje eu sou filiada em um partido e sou presidente do partido Cidadania, que é o partido 23, que é o partido com o CNPJ mais antigo do Brasil. Ele tem 103 anos de CNPJ. Caramba! É o partido mais antigo do Brasil. Ele era o PCB,
Partido Comunista Brasileiro, depois ele virou PPS, que é o 23, e depois virou Cidadania. Caramba! É o partido com CNPJ mais antigo do país. Gente. E eu sou a presidente aqui no estado de Roraima, o Cidadania. Então, assim, é toda uma caminhada, é todo um caminho mesmo que você vai perseguindo, percorrendo na sua vida, é uma construção que você vai trilhando, né? Então, essas lutas todas vai se encaixando como se fosse um grande quebra-cabeça, né? Na minha vida tem algumas coisas que eu gosto de fazer. Eu gosto de jogar board games, gosto de jogar Catan, Survive, xadrez, Nossa. Stevie Wonders, esses jogos de tabuleiro. Que bacana. Jogos de tabuleiro, né? Então, assim, eu gosto de jogar. Eu jogo com adolescentes, com crianças a partir de 10 anos. Eu nunca aposto. Eu não gosto de apostas. Eu gosto de jogar para me divertir, né? Dama, xadrez, Stevie Wonders, Catan, Survive, esses jogos de tabuleiro, né? Uhum. Então, eu gosto de Duolingo, um aplicativo que todos os dias eu jogo Duolingo. Inglês, espanhol, xadrez, música e matemática eu jogo no Duolingo. Gente, cara. Hoje, quando eu jogar hoje, que eu ainda não joguei no meu celular, eu vou fazer 2028 dias de ofensivas. Isso dá mais de 5 anos e 6 meses seguidos de estudos. A pergunta é, tem a hora que você para? Tem uma hora que você para descansar, para replanejar? Eu paro, eu olho o sol nascer, eu levo minha mãe, que vai fazer 90 anos agora em novembro, eu levo minha mãe para passear, eu levo minha mãe para olhar o sol se pôr, eu faço academia quase todos os dias da semana, eu faço 3 vezes por semana pilates, né? Eu levo minha mãe para caminhar de vez em quando e levo minha mãe para ver o pôr do sol. Ainda tem tempo de estudar tudo isso e fazer curso de jogar tabuleiro? Eu estou com 2028 dias hoje, eu vou completar seguidos de jogar Duolingo no celular. Eu vou ter feito. Então, assim, estudar todo dia um pouquinho de inglês, de espanhol, de música, de xadrez e de matemática faz bem para a saúde mental. Ixi. A minha mãe, que vai fazer 90 anos, sabe todas as capitais do Brasil, sabe as capitais dos países do mundo, sabe o nome dos rios do mundo e sabe os nomes dos ministros do STJ, do STF, ainda fala mal deles. Eita. Dá licença? Essa foi melhor. Dá licença? Então, assim, e ela sabe mais que muitos advogados que estão por aí, ou bacharéis em direito, que se acham e não sabem os nomes dos ministros. Falando nisso, tá interessante a gente perguntar, você acha que essa tua visão de querer ajudar, de defender o povo, veio mais pela tua visão como professora ou como defensora, ou como no caso, como estudante de direito na época? Como professora, porque ser educador não é para qualquer um. Lida com a realidade mais ser educador, seca, né? Ser educador é a gente dizer assim, eu sou educador, é ter orgulho de ter o pé no chão duro da escola. Eu sou do tempo do giz, do quadro negro, do quadro verde. Então, eu acho que eu tenho a certeza que quem passou pela sala de aula, como eu, que tive maior tempo na sala de aula, pode falar de peito erguido, de cabeça erguida, que sabe o que é ser professor. Ainda mais na época que a escrita era bem mais valorizada. Saber que ser professor é saber fazer um plano de aula, é ir para dentro da sala de aula com um bom planejamento. E aí você criou vários projetos, pensando não somente na mulher, como mulher, mas no todo, né? Sim, a mulher, na criança, no idoso,
E aí, como é que foi para surgir a lei de proteção às mulheres em bares e restaurantes? Sim, quando eu estava como deputada, nós estávamos na Procuradoria Especial da Mulher, nós fizemos essa lei para proteger as mulheres, para que elas pudessem ter uma lei que elas pudessem ter um canal de fuga, um suporte, né? E essa lei não foi uma criação minha, porque ela estava já tendo em outros lugares do Brasil. Então, não sou a autora primeira dessa lei. Ela migrou. Eu só migrei porque já estava tendo outras ideias no resto do país, né? E aí, eu não posso dizer que eu fui a primeira que fiz, porque ela já tinha outras ideias parecidas em outros lugares do país. E naquela época, eu estava muito envolvida com a defesa da mulher, porque eu estava sendo a procuradora da Procuradoria Especial da Mulher, eu estava coordenando o Chame, nós com a nossa equipe, a equipe tinha implantado também o Grupo Reflexivo Reconstruir para os Homens dentro da Assembleia Legislativa, nós estamos preocupados também com o tráfico de pessoas, que nós fizemos o núcleo de tráfico de pessoas dentro da Assembleia Legislativa, nós estávamos com a equipe excelente, que essa equipe ainda continua na Assembleia fazendo um trabalho muito fantástico, e foi na minha época que a gente implantou, inclusive, a lei do Coração Azul, que para chamar a atenção do tráfico humano aqui no estado de Roraima. Então, tudo isso foi na minha gestão como deputada. E isso foi um marco histórico como deputada lá na Assembleia Legislativa. Muito bacana. E como é que foi para representar a isenção de taxas para doadores de medula? Até porque a gente já fala, nossa, doação de medula deve doer. Já é uma campanha difícil para sangue, que a gente tem que estar toda hora levando as pessoas. Como é que foi para pensar nessa campanha para medula óssea? Sim, foi uma coisa muito simples, porque a gente sabe que basta fazer doação de sangue, não dói nem nada, e a pessoa vai ser isento de taxas, né, para concurso. Tantos benefícios para ajudar, né? Deu uns benefícios, e aí as pessoas começaram a se cadastrar, e teve esse incentivo, as pessoas despertaram, e aí a gente, entre nossos próprios colaboradores, começamos a fazer a campanha e começaram a ter realmente esse cadastro aqui. E aí eu achei muito interessante agora com o personagem da novela Vale Tudo, a gente está tendo uma divulgação melhor, que as pessoas podem se cadastrar, e aí eu fiquei muito contente, porque aqui em Roraima a lei é da minha autoria. Ai, que chique. Então aí, ó, né, já tem um resquíciozinho, alastrando por esse país. Isso. E aí eu vou gostar muito aqui do podcast da M3, focar nessa campanha e a gente bombar nesse nosso podcast. Tá vendo aí, galera? Fica a dica. Que é o primeiro podcast que está levantando essa pauta. Olha que bacana! Não, mas bacana essa parte da novela, eu fiquei sabendo aqui agora. Nossa, mesmo que bacana. Nesse sentido, você acha que você abrangindo várias áreas, né? E conseguindo, né, entregar mesmo tudo que você começou, né? Como isso reflete na tua visão de mundo? Não agora como uma profissional, mas como apenas mais uma pessoa no mundo. Quando eu tive agora esse problema de saúde, eu fui muito bem votada em 2022, eu empatei com uma deputada e tiveram 7 deputados com menos votos que eu e empatei exatamente o mesmo número de votos que uma outra deputada, e que ela faz um trabalho belíssimo, inclusive. E aí eu fiquei pensando, poxa, eu não entrei, mas que tudo que Deus faz é bom, porque eu fui cuidar da minha saúde, eu estava 10 anos com tumor no cérebro e não sabia, e aí descobri esse tumor e fui cuidar da minha saúde, e aí eu pensei, eu já fiz a minha parte, né? E posso fazer muito mais em outras áreas. Então, estou me dedicando nos projetos da Defensoria. O projeto Meu Pai Tem Nome não é da minha autoria, um projeto nem da autoria da Defensoria de Roraima, é um projeto que começou em Goiás, que o CONDEG, o Conselho Nacional dos Defensores Gerais do Brasil,
abraçou em 2022. Foi feita uma pesquisa em 2015 que mais de 1 milhão de mulheres eram mulheres solo e que elas mesmas registravam seus filhos sem o nome dos pais. E aí era necessário a gente atacar o subregistro. E aí as crianças sofrem muito nas escolas quando só tem o nome do pai. E são raros os casos em que No caso, só da mãe. Só da mãe. E aí são raros os casos em que o cara luta para botar o nome do filho. Eu conheço um caso em que o cara lutou 3 anos para colocar o nome do seu filho, nome dele no filho. Nossa. E aí o defensor, no dia da audiência, o rapaz me contou que o defensor olhou assim e disse: esse menino é muito caboquinho, ele parece muito contigo. Ele queria dizer que o menino não era parecido com ele, né? Esse menino não é parecido contigo, acho que não vai dar positivo. Ele disse: não, doutor, esse menino é meu filho, vai dar positivo. Ele disse: rapaz, mas todo mundo ali, nenhum quer que dê positivo o DNA. Ele disse: mas eu quero que dê positivo, ele vai dar positivo. Ele estava torcendo que fosse filho dele, né? Então é muito raro o pai querer que dê positivo. Os pais não querem que dê positivo porque eles não querem pagar os alimentos, né? A famosa pensão. Né? Então assim, mas tem gente que quer ser o pai, né? E às vezes vai dar negativo, mas ele pode ser o pai afetivo. Então também. Foi por causa, nessa linha também, que a senhora pensou também em juntar forças para trazer essa campanha, e né? Que não foi exatamente eu, na verdade quem foi o defensor. Com a senhora? Não, na verdade quem fez essa força foi o doutor Leno Matos, o defensor geral, que estava à frente e está hoje como defensor geral. Eu sou a corregedora. Vocês me convidaram para dar o foco aqui, mas quem tem o mérito da campanha Meu Pai Tem Nome aqui no estado de Roraima é o doutor Leno Matos, que é o defensor público geral do estado. Ele passou agora 4 anos como o presidente do CONDEG, e 4 anos não, 2 anos como presidente do CONDEG, organizou o CONDEG no Brasil e deixou esse conselho assim bombando. Então ele fez com que essa campanha ela fortalecesse no Brasil inteiro. Ela já estava forte de 2022 para cá, mas ele fez fortalecer muito mais. E aqui agora esse ano nós conseguimos atender 464 pessoas, dando dignidade a uma criança, a um jovem que estava sem o nome do pai no seu registro de nascimento. É engraçado a gente falar dessa forma, né? Porque, assim, a gente observa o ponto de vista da mãe, que registra sem o nome do pai. E aí a gente esquece de considerar o lado da criança, né? Às vezes, né? A gente como ser humano, por isso que tem a lei para dar aquele empurrãozinho. Tem a criança, tem o pai, o verdadeiro pai. Então existe um triângulo a ser conciliado, a ser ajustado. Então não adianta você só dar a solução para a mãe e a criança fica lá sendo uma resposta social futura daquilo que não foi erradicado. Por isso que você acha que essa Meu Pai Tem Nome ainda tem muito o que se encaixar aqui? E tem mais um detalhe. Nem sempre Meu Pai Tem Nome é o pai biológico. Olha que legal. Às vezes o Meu Pai Tem Nome é o pai afetivo. É o pai que cria. É o de coração que chama, né? É o de coração. Então, o pai de coração é o verdadeiro pai. Então, assim, nós fizemos vários registros de pais que amam. O pai que ama é o verdadeiro pai. Então, assim, tem adolescentes que esperam crescer para dizer: o meu pai de verdade é o fulano, é aquele que me ama. Que lindo! Então, assim, é esse o nosso papel da Defensoria, é esse o papel do Poder Judiciário, esse o papel do Ministério Público, que na campanha Meu Pai Tem Nome, de chegar e dizer assim: quem é seu pai? E aí, às vezes, o adolescente, já adulto, dizer assim: meu pai é fulano de tal me ama. Isso aí não tem preço. Eu acho muito bacana mesmo, assim, vendo por essa ótica, vou concordar, porque é aquele vínculo familiar. Por que fazer questão de uma pessoa que não te ama? É um vínculo familiar afetivo real. Às vezes, a pessoa assim, o pai biológico é aquele até que tem posses,
E o pai que te ama é aquele que não tem nada, é o pobrezinho. Mas você está optando para ter o nome daquele que é o pobre. Porque aquele que te ama, aquele que te deu carinho a vida toda. E são geralmente esses que caminham essas crianças para o melhor. E outra coisa belíssima que a gente vê no programa, nesse projeto Meu Pai Tem Nome, sabe o que é? Diz. É assim que a gente... É o programa que a gente mais chora. Nas audiências. Tem alguma história assim que você pode contar pra gente? Assim, olha, nós temos várias. Escolhe uma bem legal pra gente saber. Nós temos várias. Assim, aí a gente também recebe muitas críticas. Sim, a gente recebe muitas críticas. Ai. Assim, contrapartida, né? É, a gente recebe muitas críticas. Recebe crítica assim quando é dos pais e duas mães, porque as pessoas ainda não aceitam essa questão de gênero. Poxa. E o importante não é questão de sexualidade, o importante é a questão de amor. Eu concordo plenamente. Questão de amor. Questão de amor. Família é família nesse Família é família. Hoje em dia é família. O importante é ser amado, né? Não importa como é que vai ser. E trazer esse respeito social também, né? E assim, hoje em dia, tipo, eu assim, chorei muito em algumas audiências, sabe? Onde um adolescente assim soluçou quando disse que esperou ficar maior para que na verdade, o padrasto, que é o pai afetivo, ele queria que botar o nome, não queria tirar o nome do pai biológico, mas queria botar o nome do pai afetivo no nome dele. Porque o pai biológico tinha ciúme dele. Então, tinha ciúme do outro, né? Então, ele esperou crescer para botar o nome, porque ele queria ficar igual com o nome do irmãozinho, que era do filho do outro, né? Então, eu chorei muito, porque foi muito emocionante. Ele soluçar ali, querendo o nome daquele que ajudou a terminar de criar ela. Então, assim, a gente via aquele amor, sabe assim? Então, tem muitas coisas assim, emocionantes. Tipo assim, outra, o pai estava pro interior, pro garimpo, na época que a pessoa nasceu. E cresceu sem o nome do pai. Eu sei que ele era meu pai, mas aí não tem registro. A vida toda eu só tava com o nome da minha mãe. E depois, já de adulto, aí apareceu, aí era caro registrar depois de adultos. Aí eu nunca tinha dinheiro para botar o nome do meu pai. Aí aproveitou a campanha do Meu Pai Tem Nome, meu pai apareceu e veio me registrar. É assim que a gente descobre as coisas, né? Entendi. Então, que legal. Assim, eu acho assim, muito... E aí, se abraçar, poxa, papai. Ou então eu soube que... Eu estava lá no Pará, eu soube que aqui em Roraima vai ter a campanha Meu Pai Tem Nome, o pai veio de lá de navio, veio para Manaus, de Manaus para Boa Vista de ônibus, chegou aqui só para vir na campanha Meu Pai Tem Nome, para botar o nome dele na filha, porque tinha a campanha Meu Pai Tem Nome. Olha só, gente. Então assim, tem umas histórias assim maravilhosas. Realmente. Né? De valorizar o trabalho da Defensoria, do Poder Judiciário e do Ministério Público, porque nós não fazemos essa campanha sozinhos. Nós temos a parceria do Tribunal e do Ministério Público. Olha só, não se faz nada sozinho hoje. Não. Por isso, como é que você sente o impacto dos seus projetos, ou daqueles, mesmo que não sejam diretamente seus, mas que você dá um empurrãozinho? Como é que você costuma observar o impacto deles? Eu acho assim, sabe, tanto os projetos da instituição que eu trabalho, como alguns trabalhos que, assim, eu faço individualmente, como também, não só individual, mas como eu participo de algumas instituições, tipo assim, eu participo em partido político, eu participo de institutos, eu participo de algumas comissões de sociedade civil, né? Tipo assim, sábado eu fui para uma reunião da MPPU, que é o Movimento pela Unidade da Política, de pessoas que são grupos que se reúnem para trabalhar a política pela ética, a ética na política. Uau! Então, contra a corrupção. Então, esse grupo trabalha contra a corrupção na política. Então, eu participo desse grupo. Que bacana. Então, eu participo de um grupo que é o Instituto Buriti, que a gente sai dando cursos de desenvolvimento comunitário e sustentabilidade. Tipo, nós fomos dar um curso para corte e costura numa comunidade.
Aí compra uma máquina de costura e doa para aquela comunidade. Compra material de crochê e dá para aquela comunidade. Então, eu acho que isso impacta na vida das pessoas. E eu acho que isso gera desenvolvimento social. É uma coisa tão simples, tão humilde, mas, de certa forma, impacta na vida das pessoas. Ele pode tomar uma proporção maior, né? Tipo assim, dar um curso de como extrair, fazer os extratos das plantas para fazerem remédios caseiros. Meu sonho esse aí. Onde tem? Eu quero. Tem no instituto que eu participo. Olha que legal. Então, quer dizer, aí lá no interiorzão, que não tem acesso a um remédio assim mais imediato, mas se a pessoa aprende a tirar o extrato das plantas para fazer uma pomada, um lambedor, uma coisa assim, vai se tratar ali de forma natural com os extratos das plantas ali daquela comunidade, de forma natural, e tem um benefício social enorme para a comunidade. Ainda mais pra gente. Então, aqui, né? assim, eu me sinto participante da vida social das pessoas. E eu acredito que eu não estou passando pelo mundo à toa. Porque tem pessoas que estão passando pelo mundo à toa. Estão vivendo no seu mundinho, né? Passando horas e horas no celular, e sem se preocupar com o mundo futuro, com a sustentabilidade, com o outro. Então, não estão deixando um legado de nada para a sociedade. É por isso que tem gente que fica falando que o mundo está perdido. Porque nem todo mundo está nessa linha de trabalho, de proatividade, de descanso. Por isso que de todos esses projetos, todas as ações, eu sei que é difícil, mas tem algum que você tem um coraçãozinho assim, só de falar, teu coração já enche de carinho? Não é nem o preferido, porque aí os outros ficariam se sentindo mal, né? Mas o que você se sente melhor em falar, que é o destaque no momento. Todos esses projetos que eu participei, ou fez, em geral. De todos os projetos que eu participei na minha vida, o que mais me causa impacto na minha vida foi ensinar a ler e escrever as pessoas. Nossa. E tem uma pessoa especial, eu já ensinei a ler pessoas com síndrome de Down, já ensinei a ler pessoas com dislexia e adultos de modo geral e tal, mas ensinar a ler com dislexia para mim foi mais difícil do que com síndrome de Down. Caramba! Então, isso para mim impactou muito. E durante o meu mandato, no primeiro mandato, teve um caso muito simbólico, que eu tinha um colega que eu chegava lá na Assembleia, eu colocava minha presença e eu ia para o meu gabinete, porque ele discursava comentando a Folha de Boa Vista na tribuna. Então, enquanto ele estava discursando, eu ia lá no meu gabinete ensinar um meninozinho a ler, que ele tinha dislexia. Porque tinha um radinho que diz que a gente escuta o que está acontecendo lá na tribuna. E aí eu ia saber na hora que ele tinha terminado de comentar a Folha de Boa Vista, porque o discurso dele sempre era sobre a Folha de Boa Vista. Aí eu já tinha lido a Folha de Boa Vista. Aí às vezes os colegas achavam até que eu estava chegando atrasado. Não, mas eu já tinha botado minha presença, né? Eu já tinha ido lá. Só tinha outro compromisso ali, né? Aí eu ia ensinar esse meninozinho a ler. Aí, durante esse tempo, eu ensinei esse garotinho a ler. Só que o meninozinho com dislexia já tinha 9, 10 anos. Então, ele já estava na escola adiantado. Ele só não sabia ler. Eu quero lhe dizer que esse garoto, hoje, ele está fazendo faculdade. Então esse é um grande orgulho para mim, porque eu nem descumpri meu dever funcional de deputada, porque eu voltei para... Eu nem desrespeitei meu colega, porque eu ouvi o discurso dele lá do radinho. Exato. Né? Eu fiz uma boa ação, porque eu ensinei o menino a ler, não perdi meu tempo, porque eu não tinha outro tempo para ensinar ele a ler em outro lugar. Eu, ao mesmo tempo, fiz a lei da dislexia, que foi para toda a sociedade de Roraima, e cumpri minha obrigação lá de deputada, e, ao mesmo tempo,
Com certeza, esse menino está muito bem, porque hoje ele está fazendo faculdade. É tão bom, né? Quando a gente dá aquela olhada. E eu encontrei esse meninozinho num lugar que era, como é que se diz? Um lugar de açaí, lá no Base dos Estados. Que coisa. Foi por um acaso que eu encontrei ele. Tu considera isso um desafio? Porque, com certeza, com toda essa bagagem, você deve ter passado por alguns desafios. Desses desafios, como é que você sentiu que eles te prepararam para o futuro, independentemente da proporção ou a intensidade de cada um deles? Assim, eu acho que a vida vai preparando a gente, né? Vai moldando a gente. E eu acho que eu agora que já estou idosa, que eu já passei, estou com 62 anos... Só de corpo, né? Porque de alma não tem nem para onde fugir. Eu já estou idosa, mas eu acho que eu ainda estou sendo preparada ainda, né? Eu ainda tenho bastante energia e eu acredito que a gente ainda está sendo moldada a cada dia. Todo dia é o dia de aprendizado. Tanto é que eu estudo todos os dias, para que a mente esteja sã e o corpo sã, né? Justo. Porque se eu faço exercícios todo dia, eu também tenho que exercitar a mente. E aí, a minha mãe, eu sou do tempo de estou estudando no computador, no celular. A minha mãe não, ela faz palavras cruzadas, porque o tempo dela é outro. É outro. Né? Mas assim como ela sabe, como eu lhe exemplifiquei, os rios do mundo, as capitais dos países, eu tenho que saber outras coisas para minha mente estar nutrida também. Coisas que eu vejo que a juventude, você pergunta as capitais de um país para uma juventude, dificilmente um jovem vai saber, né? Então, eu chegar assim, qual é a capital da República Tcheca? Qual é a capital da Áustria? Dificilmente um jovem vai saber. Exato. Mas se eu perguntar para minha mãe, que vai fazer 90 anos, ela vai saber. Então, assim, cada um de nós, no seu devido tempo, no seu devido lugar. Mas eu acho que para a juventude está faltando conteúdo. Está faltando... as pessoas se acham tão antenadas, mas elas estão antenadas em bobagens. Elas estão antenadas na música da Ludmilla, elas estão antenadas em coisas supérfluas. Elas não estão antenadas em fazerem o bem para as pessoas, em gerarem a paz social, algo que dê sustentabilidade para o mundo, contribuir para o clima. Por exemplo, eu recebi uma crítica de uma amiga porque eu junto todas as caixinhas dos meus remédios para descartar corretamente na farmácia. Sim. E ela disse para mim que eu estava sendo boba, que achava que a farmácia jogava tudo no lixo comum. E eu fui com a gerente da farmácia perguntar se aqueles depósitos que diz aqui o medicamento, aqui as bulas, aqui as caixas de remédio. Se aquelas coletas, elas estavam sendo feitas corretamente. Ela disse, não, aqui tem a empresa que uma vez por mês elas vêm fazer a coleta seletiva. Então, que legal. Essas bulas, essas caixas e aqueles coisinhos de plástico dos remédios são realmente reaproveitados. São recolhidos aqui em Roraima e são levados para reaproveitamento. Olha só, gente. Então, nós não podemos jogar aquelas coisas de plástico de remédio no lixo comum. As caixas de remédio no lixo comum. As bulas de remédio no lixo comum. Então, eu tenho minha consciência que eu estou contribuindo para a sustentabilidade do planeta. Aí eu me pergunto, você está? Você está? Eu estou sabendo disso agora, gostei. E nós temos nas farmácias de Boa Vista as caixas de coleta corretas. Olha que massa. Quem é que se preocupa em fazer isso corretamente? Nós temos que educar a sociedade para isso. A juventude está preocupada em fazer essa coleta seletiva? A prefeitura da nossa cidade se preocupa em fazer as campanhas para esse tipo de coleta?
Então, assim, esse tipo de educação, de processo educativo, todos nós somos responsáveis. Sim. Então, assim, e aí não adianta eu dizer, eu vou fazer minha parte. Eu estou aproveitando aqui a M3 para dizer, eu quero fazer minha parte, mas quero sua ajuda para a gente fazer juntos. Justo. Nesse sentido, até voltando ao que a senhora estava falando sobre a questão de aprendizado, eu sou também de uma geração da época do quadro de giz. E eu passei pela transição, né, do quadro branco para o quadro de vidro, para as salas com aquele ventilador que ficava girando na nossa cabeça que podia cair, para salas com ar-condicionado. E essa transição para a gente, né, é até interessante a gente comentar, porque hoje eu faço um curso de licenciatura para me formar, e a gente começa a discutir essas questões de educação como educadoras. Vamos falar agora de educadora para educadora. Você não acha que essa falta de conteúdo é falta de leitura? Também, porque assim, as pessoas, elas estão muito para o imediatismo. Qualquer informação já é informação? Já é informação, e não a leitura em si. Então, assim, como as pessoas não estão mais tendo acesso à leitura, à poesia, ao conto, não tem mais a disciplina da leitura, então falta essa inteligência emocional para que as pessoas tenham uma concentração. É como se a literatura tivesse desromantizada. É tipo isso, porque tipo isso. Faz a gente ver a educação de uma maneira tão lógica, vou aprender para o agora. Mas a gente aprende para o futuro. E como educadores nós temos essa preocupação. Verdade. Eu acho que é questão de leitura, porque quando a gente lia mais, ficava lá escrevendo, trabalhando mesmo a munheca, a gente não tinha tanto tempo para dispersar, eu acredito assim. Eu gosto muito de cultura. Tipo, eu fui agora homenageada lá no Conselho de Cultura como a primeira atriz de audiovisual de Roraima. Ô, louco! Porque eu fiz 2 filmes em 1981. Conta mais! Aqui em Roraima. Que filme é esse, mulher? E foi 2 filmes Super 8, preto e branco, em 1981. Que babado! E aí eu era atriz principal desses 2 filmes com o professor Nonato Chacon. E nós fizemos também uma peça de teatro no Teatro Carlos Gomes. Ele também era meu par romântico. E ele é falecido. E eu recebi uma comenda agora do Conselho de Cultura em relação a isso. Já tem um pé na arte a mulher, gente. Como é que pode? Eu também escrevo poesias. E já ganhei também o 4º lugar nacional de literatura e recebi uma poupança da Caixa Econômica Federal na década de 80. E também ganhei o 2º Festival de Música Cristã cantando como cantora aqui em Roraima. Então, assim, tem várias vertentes. Não sei o que falar para essa mulher agora, meu Deus. Então, assim, nessa vida a gente já andou em vários caminhos, né? Mas voltando à sua pergunta, o que mais eu gostei nessa vida foi de ensinar a ler e escrever. E com isso isso é o que minhas palavras lhe dizendo, que eu também já fiquei sem andar e sem falar. E quem me ensinou a falar novamente e a andar foi meu avô. E ele usou para que eu pudesse falar novamente um rádio como aquele ali. Nossa! Nessa figura. E ele me colocou para escutar um programa chamado, na época, A Voz da América. E era um rádio muito igual a esse aí dessa figura. Nossa! Esse rádio, ele dizia o jornal do mundo inteiro. E aí esse jornal, ele pedia para eu escutar, porque como eu não falava mais, era para eu aprender a falar pausadamente, porque os jornalistas falavam pausados. Aí eu comecei a falar e nunca mais parei. Eu tinha essa técnica de botar o pintinho na boca, né? Eu acho que essa foi bem mais cult. E ele me ensinou a andar
com um carrinho que existe no Nordeste, que faz de madeira, que é uma rodinha na frente e 2 atrás, e a gente sai empurrando. É tipo um velocípede? É tipo um velocípede de madeira. Eu ainda falo velocípede, gente. Eu sou desse tempo, foi mal. Ele mesmo que fez o carrinho para me ensinar a andar de novo. Nossa. Porque eu tive muita febre de malária lá no Mucajaí, aí eu fiquei sem andar e sem falar. Aqui no Hospital Coronel Mota, né? Aqui não existia HGS, só Eita. Aí ele me ensinou a andar de novo e a falar. E aí foi meu avô que me ensinou. E aí foi muito bom eu voltar a andar e a falar, e eu já sabia ler e escrever, mas aí facilitou um pouco. Isso. Aí transformou essa mulher numa máquina de buscar conhecimentos. Pois é. Nesse sentido, ainda tem algum projeto que você deseja executar? Ainda tem algum sonho aí? Sonhos eu sempre tenho. Eu tô numa perspectiva assim de buscar paz. Assim, toda a confusão que tem no meu trabalho, em qualquer lugar, eu estou tentando pacificar. Eu estou buscando pacificação. E eu tenho sonhos. Eu quero publicar minhas poesias, que não são publicadas. Eu tenho uma dissertação de mestrado de antropologia que é Barrados na Fronteira, Presos Africanos em Roraima. E aí eu quero publicar essa dissertação, que eu ainda não publiquei. Eu tenho um sonho de achar que eu entreguei os originais para o Museu Integrado de Roraima da minha peça de teatro. Eu gostaria de encontrá-la para publicação. Eu acredito que eles teriam que ter a responsabilidade de me devolver para eu poder publicar. Foi publicada a minha história num livro sobre mulheres ultimamente, um livro digital que vai ser publicado, e minha irmã que escreveu minha história, escreveu a história da minha mãe, que eu agradeço muito, a professora Ana Célia Paz. Foi publicado com o professor Eloy Senhoras, e eu achei fantástico. Saiu um capítulo dedicado a mim e minha mãe, e saiu esse livro recentemente, eu amei. E é de São Paulo Rodrigues, minha irmã, que escreveu sobre a mim, sobre minha mãe, e eu amei. E aí eu tenho um sonho de publicar minhas memórias, né? Meus escritos, que eu não tenho nada publicado. Nossa. Escrito por mim, e eu tenho um sonho de publicar. Faz tempo que eu estou com vontade de publicar minhas coisas, e eu tenho esse sonho de publicar. É a única coisa assim que eu estou achando que falta eu fazer, né? E é isso. Eu estou com meus netinhos, estou curtindo muito meus netinhos. Eu tenho 5 netas e 1 neto, estou curtindo eles, né? E é isso. Estou com o sonho de continuar nessa pegada de harmonia na vida, de fazer exercício físico, continuar estudando. E é isso. É muita responsabilidade de cuidar de si mesmo. Ainda tem a responsabilidade de cuidar de Roraima. É muita coisa, né? E eu também estou fazendo um curso de educação financeira, porque quando a gente cuida muito dos outros, a gente fica muito despojado, né? E estou fazendo um curso de educação financeira. Gostei dessa comparação, fica mesmo, realmente. Aí eu estou fazendo um curso de educação financeira, e aí eu estou também engateando na educação da IA, né? Que é a inteligência artificial. Estou fraca do curso ainda, mas estou tentando. Para quem tem mais de 2.000 pontos, o que é isso? É uma construção. E nessa construção, eu tenho certeza que tem um momento da Leni em que ela para, né? E é nessa hora que a gente descobre. Agora a gente vai fazer um papo mais leve, tá? Pra gente saber o que a Leni faz quando ela não tá fazendo tudo isso, rapaz. Por exemplo, um hobby. Assistir o jogo do Flamengo. Olha só, isso aí. Sou flamenguista nata. Te mete. Sou flamenguista doente. É sobre isso. Tá bom, gostei desse hobby. Eu paro tudo pra assistir o jogo do Flamengo. Tudo. E outra coisa, assisto o jogo do Vasco pra secar o Vasco. Não, meu marido que é vascaíno, imagina como é que é lá em casa.
Olha, você quer de flamenguista para flamenguista. A gente tem um, meu amigo, Divan Assunção, ele tem um grupinho, né, que é de esportes, né? E aí é Vasco e Flamengo, só tem um São Paulino lá e uns corintianos perdidos, né? E aí a gente encrenca nesse grupo, assim, de brincadeira, só de amigos, né? Aí umas 30 e poucas pessoas dentro. Aí a gente brinca muito nesse grupo, né, e tal. Fica naquela malhação de time, né? Aí é muito legal esse grupinho de esportes, sabe? Aí a gente curte muito, assim, esse grupo. Vamos colocar que ela tem um pé no esporte também, né? Vamos fazer um checklist aqui da Leninha no final. Você tem algum prato preferido que te traz boas lembranças? Sim, eu gosto. Uma colherada, boas lembranças. Ai, eu amo a comida da Churimã, que é carne de sol. Nossa! Pra mim, a comida da Churimã não existe no mundo. Um abraço na alma. Não tem comida melhor do que a da Churimã, sabe? Eu gosto muito da comida lá do Cocá, sabe? Mas ali da carninha de sol. Mas o Churimã, pra mim, não tem igual no mundo. A paçoca do Churimã. Eu gosto da maionese. A maionese, aquela maionese do Churimã não existe no mundo. Gente, se você não provou, você tem que provar. Pena que o dono de lá é Vasco. Detalhe. Tem algum lugar em Roraima que é tua casa, fora de casa? Sim. É o Monte Muriá 2, no Iramutã. Monte Muriá 2? No Iramutã. Gente, tenho que conhecer. Lá é minha casa, é o lugar que eu me sinto em casa, sou apaixonada. E assim, e lá na casa da minha comadre, Ana Paula, na sede do Iramutã, eu estou em casa também, porque eu chegando lá, eu já estou em casa. Vou aqui atrás dos meus contatos do Iramutã para saber onde é que é esse Monte Muriá. Que legal! Monte Muriá 2. Que bacana, 2. Tá? Que chama Adeildo. Olha, tem até o contato agora, gostei disso. Já que você é uma mulher muito estudiosa, com certeza você tem um livro, uma frase que te impacta e te leva na vida. Tem como você contar alguma pra gente? Sim, um livro que eu gostei muito de estudar, de ler, foi Sagarana. E agora, uma frase é: quem põe a mão no arado e olha pra trás não é digno do reino dos céus. Uau! Perfeito! Realmente. Nessa linha, tem alguma pessoa que te inspira? Ter esse pique? Você se disse que é uma idosa, eu não tô vendo nada de idosa aqui, né? Que pra ficar nesse batente, é no esporte, é na arte, é aqui na educação, é a defensoria. Quem te inspira para seguir esse bonde? Assim, hoje, a minha inspiração é minha mãe. Minha mãe é minha inspiração, ela não se entrega. Melhor referência, viu? Minha mãe, e assim, se eu tiver, assim, bem assim... A minha mãe tá bem maquiada, mas assim, se eu tiver bem para baixo, eu vou pegar a energia dela. Entendo. Entendeu? Você segura a ponta por ela. Eu seguro a ponta por ela. E olha que hoje em dia ela tá bem baqueada, mas assim, eu vou lá. Tem bons exemplos, ela segurou as pontas até agora, né? Pois é. Nossa, que legal, olha. E sua minha mãe. E outra coisa, eu tenho um negócio que, tipo assim, se eu sofrer algum perigo, tipo assim, eu vou quase bater num carro. Mamãe! Eu dou aquele grito, tá entendendo? É ela que eu chamo. Que conexão forte, né? É ela que eu chamo. Não chamo um palavrão, não chamo ai, não chamo ui, é mãe, mamãe. É tipo assim, é involuntário, é mãe, sabe assim? É esse nome que eu grito. É uma conexão forte. É uma conexão muito forte. E outra pessoa assim que me inspira muito a luta é a minha irmã Sheila Rodrigues. Ah, ela é maravilhosa. Ela eu vejo ela uma guerreira, porque ela tá sempre jovem. E ela é? Ela é pra descolada e vai. Ela enfrenta, ela fala grosso. Será que são das mulheres da sua família, delas terem esse pulso aí? Sim, acho que sim. E qual seria a trilha sonora da tua vida hoje? Lenha, que é do Zé Cabaleiro. Essa música é pesada. Lenha. E ao mesmo tempo ela é suave. Ela é suave. Mas hoje a música assim, aqui de Roraima, que me inspira mesmo,
Cidade do Campo, que na verdade quem canta é o Alisson Cristo, que a música não é assim, exatamente dele, mas é Cidade do Campo. A versão dele, né? A versão dele, cantada por ele. Cidade do Campo, de prazer. É linda. Ai, ela é suave e fala as nossas verdades. Eu acho que eu já peguei a sua manha, mas, assim, dona Leni. que representa a minha força de Leni é Lenha, do Zé Cabaleiro. Fica a dica, realmente ela é muito linda. Pra gente fechar, quero que você, com toda essa bagagem, qual mensagem você quer passar? Na verdade, você acha que está passando para Roraima com esse legado que você tem deixado, não que você está deixando, mas que você tem deixado pra gente? Eu quero dizer pro povo de Roraima que cada pessoa tem que lutar pelos seus sonhos, que ninguém é perfeito, que a gente tem que aprender a perdoar, que a gente tem que aprender a reconhecer as pessoas e que nós temos que ter sempre gratidão por tudo e por todos. Que lindo! Olha, Leninha, pelo que... Só uma última perguntinha fora da pauta. Qual é teu signo? Touro. Tá explicado. Uma mulher de pulso firme desse jeito ia ser o quê, hein? Imagina. Quero agradecer muito sua vida aqui com a gente. Tá joia. A gente gosta de estar conhecendo essas realidades firmes, fortes e ao mesmo tempo suaves, leves, e que você possa continuar fazendo o seu nome através das pessoas. Eu acho que esse é o grande X de uma pessoa humilde que busca tanto mais pelos outros, pelo que eu tô vendo, do que por si mesma. Então, muito sucesso, Leni. Tudo de bom pra você. E ó, cara, você sabe que você pode voltar aqui a hora que quiser. Eu fiquei sabendo que você tem muitas histórias interessantes. Umas histórias engraçadas. Umas histórias legais pra gente conversar. Então, ó, sempre que tiver uma novidade, o Papo M3 está aberto para você. Tá joia, muito grata, tá? E eu quero agradecer a vocês, meus queridos, nessa linha. Mas só que é o seguinte, tem um detalhe. A gente tem o hábito de mimar os nossos convidados, ainda mais as mulheres. Ainda mais uma mulher que fala um negócio desse, dando tudo isso, com a nossa canequinha especial. Com muito carinho. Olha, que grata! E uma flor, claro, porque aqui as mulheres são mimadas mesmo. Olha! Tá? Então, já ia esquecendo a canequinha, gente. Como é que eu ia fazer um negócio desse? Só. Mas para que você lembre desse momento importante. Claro que vai ficar registrado aqui no YouTube para vocês, mas para que você lembre, né, leve para casa, tomei um chá gostoso enquanto você lê bons livros e organiza esse livro de poesia pra gente, né? Tu podia vir aqui com a gente para falar desse livro. O que tu acha? Acho bom. Vai ficar registrado aí, viu? Tá bom. Obrigada, Leni. E obrigada a você que ficou aqui com a gente até agora, meus amores. É um prazer ter você aqui com a gente. Continue seguindo a gente nas redes sociais para saber das novidades. Tem o nosso site www.papom3realidades.com. Tem que falar assim, vai lá, acessa, fica de olho. E no nosso Instagram também, @papom3realidades. Você vai ficar sabendo de tudo isso e muito mais. Até o próximo episódio.